Olá, eu sou a Andresa da Educarc e hoje nós vamos conversar sobre um assunto que tira o sono de muitos estudantes de arquitetura, o famoso assessoramento de projeto. É muito comum entre os estudantes de arquitetura, na véspera do assessoramento, as famosas perguntas. Será que o professor vai modificar o meu trabalho? Será que ele vai gostar do que eu produzi? Eita, não consegui fazer tudo o que ele pediu, então acho melhor nem ir para a faculdade. Você já se deparou com alguma dessas questões? Então se liga que no vídeo de hoje eu vou te dar 5 dicas para que você tenha um assessoramento de projeto perfeito. Então vamos imaginar um checklist onde você precisa cumprir todos os itens listados para cumprir com sucesso uma atividade. É assim com o assessoramento de projeto. Então o passo número 1 é o estudante compreender a função pedagógica do assessoramento de projeto, que consiste na antecipação da relação que ele terá com seu futuro cliente, só que no caso o cliente é o professor de projeto. E existe cliente de todo jeito, existe o cliente gente boa, colaborativo, que elogia, existe o cliente exigente, que não gosta de nada, que quer que você modifique o tempo todo. Então, assim como existem clientes com essas características, também existem professores com essas características e justamente esse período do assessoramento de projeto é como se fosse um ensaio para essas realidades que você vai se deparar no mercado profissional, onde você vai precisar sentar com o cliente, expor as suas ideias e tentar chegar a um acordo. Então, o assessoramento de projeto ele consiste num processo de negociação, onde duas pessoas estão discutindo sobre uma determinada ideia para chegar num acordo que é a aprovação da proposta. Então, o assessoramento de projeto ele tem essa função pedagógica de fazer com que o estudante consiga expor as suas ideias. Trabalha também a questão de relacionamento interpessoal, a partir do momento que você tem diferentes perfis de professores, você também vai saber lidar com diferentes perfis de clientes na sua prática profissional. A grande questão é que a maioria dos estudantes não percebem esse caráter pedagógico do assessoramento de projeto e acabam encarando esse momento como sendo aquele momento em que o professor vai aprovar o meu trabalho ou vai detonar o meu trabalho e eu vou acabar tendo que modificar tudo. E não é bem assim. O ponto número 2 é: depois que eu tive o assessoramento de projeto com o professor, ao chegar em casa você precisa listar quais foram os pontos indicados pelo professor para modificações e foca a tua energia em corrigir aqueles itens que trarão maior impacto no projeto. E começa por eles. Se você tiver dificuldade em atender algum desses itens, tenta buscar apoios em estudos de casos específicos para aquele ponto que foi levantado pelo professor e assim conseguir atender aquele problema que seria maior, que se você resolver, você vai tornar todos os outros menores. É como se fosse a ideia do princípio de Pareto, foca 80% da tua energia em 20% dos itens que são mais estratégicos, mais prioritários para que você consiga um bom resultado. O ponto número 3 lembra sempre desse ditado: a primeira impressão é a que fica. Então, organizou as ideias, ajustou o que o professor solicitou, prepara o material adequado para o assessoramento. Capricha na apresentação, na exposição das ideias, porque isso vai facilitar o processo de exposição das ideias que foram modificadas e facilita também o entendimento pelo professor. É muito comum também os estudantes levarem os desenhos para o assessoramento numa escala que é difícil da gente com o escalímetro verificar. Então tem gente que leva em escalas inexistentes para um escalímetro. Isso dificulta às vezes o professor durante o assessoramento tem dúvidas sobre uma largura de circulação, por exemplo. E aí é impossível pela planta, naquela escala, fazer essa conferência. Então, sempre que possível, imprime numa escala usual que você vai encontrar normalmente no escalímetro e não custa nada levar um escalímetro para a sala de aula para a conferência de possíveis dúvidas, caso existam durante o assessoramento. Organiza as tuas ideias para o assessoramento. Então, você já corrigiu o que o professor pediu, imprimiu o material, caprichou na apresentação. Então, pensa também, estrutura o encadeamento lógico das informações, de como você vai apresentar isso para o professor. Imagina que ele é o teu cliente e você precisa chegar com essas informações de forma ordenada e organizada, facilitando os processos de comunicação. Então, é muito comum em sala de aula eu começar a assessorar um projeto e o aluno chegar e dizer: ah, professora, está aqui, eu fiz os ajustes, mas não ficou bom. Então, ele já começa o assessoramento desvalorizando todo o trabalho que ele teve para chegar com a solução.
Então, como o estudante pode chegar? Ao invés de dizer isso, fiz as modificações, mas não ficou bom, é dizer, olha, professor, fiz as alterações, encontrei algumas dificuldades e gostaria de sua opinião. É a mesma coisa, só que tratado de uma forma diferente. Próximo ponto. Tenha o hábito de fazer checklists para levar durante o assessoramento. Então, em casa, antes de apresentar um trabalho para o professor, faz um checklist com todas as dúvidas que surgiram durante a elaboração do projeto e que, sem que você resolva essas dúvidas, você terá dificuldade em avançar no processo de projeto. Então, leve esse checklist, pergunta ao professor todas aquelas dúvidas e, se possível, peça para que ele te oriente em relação a referências de onde buscar repertório para tentar sanar todas aquelas dúvidas. E o ponto número 5, lembre-se que professor não tem memória de elefante. Imagina quantos trabalhos o professor se depara, quantas turmas o professor se depara. Então não custa nada. Ao iniciar o assessoramento, faz uma pequena recapitulação sobre os pontos que foram vistos no assessoramento anterior e que o professor pediu pontos de melhoria e já começa o assessoramento fazendo esse gancho com o assessoramento anterior, porque assim vai ficar mais fácil do professor, tentar rememorar aquele último assessoramento e ver as soluções que você trouxe em relação aos itens que ele apontou no assessoramento anterior. Então, isso é estruturar o assessoramento de uma maneira lógica, que facilite o entendimento do professor em relação à demanda que você está trazendo e assim chegar a uma melhor solução. Caso o professor apresente alguma objeção em relação ao que você apresentou, não aceite passivamente, tá? Não é que você vá desrespeitar o professor, mas que você tente entender quais foram os motivos dessa objeção, o porquê daquela solução não ser adequada, porque isso vai contribuir com o teu aprendizado. Eu fiz tal solução e ela não ficou boa, por quê? Porque isso vai te gerar um aprendizado e vai evitar que você cometa esse mesmo erro em outros assessoramentos. Uma dica extra é, tente utilizar a linguagem corporal adequada no assessoramento. Lembre-se que a comunicação não verbal, ela às vezes é muito mais importante do que o que você diz. Então, eu vejo muitos estudantes que chegam para assessorar e a linguagem corporal já demonstra que eles não confiam no que eles estão apresentando. É como se eles não comprariam aquela ideia. Então, tente mostrar durante o assessoramento segurança. A tua linguagem corporal ela precisa expressar isso também, essa confiança, essa segurança. E isso vai facilitar também esse processo de comunicação com o professor. E por fim, a dica que eu dou é termina sempre o teu assessoramento com a pergunta-chave. Então pergunta sempre, de repente, professor, que ponto-chave eu devo focar no meu trabalho para o próximo assessoramento? Então tenta sempre terminar com a pergunta-chave, onde ali o professor vai resumir quais os próximos passos ou que passos você precisa dar para estar continuamente avançando nesse teu trabalho. Então isso pode te ajudar a sempre tentar seguir o caminho mais adequado para o sucesso nesse final do trabalho. E você? Como é que andam os teus assessoramentos de projeto na faculdade? Você perde noites de sono já pensando antecipadamente ou tira de letra e manda bem? Conta aqui para mim nos comentários. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e toda semana tem um vídeo novo onde a gente vai falar muito sobre esse universo da arquitetura e como ele pode contribuir na tua formação já desde a faculdade.